Oi pessoal, que legal, que bacana nós estarmos aqui mais uma vez juntos, né, nessa oportunidade para falarmos um pouco da nossa querida doutrina espírita, falar do Evangelho de Jesus, né? Meu nome é Cosme, eu sou trabalhador da Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, no estado de São Paulo. A nossa casa funciona de forma presencial às terças, quintas e sábados, sempre às 20 horas. Uma palestra pública, o passe individual, depois você toma a sua água fluidificada. Nas terças-feiras, enquanto vocês assistem às palestras, no pavimento superior, as crianças têm o contato com Jesus, né, que nós chamamos de evangelização infantil. Muito bacana. De quarta-feira, nós temos os cursos, né, o curso básico principalmente. A doutrina espírita merece ser estudada, né? Às 20 horas, você pode começar na próxima quarta-feira. Não tem taxa, não tem matrícula, nada. Aos sábados, nós também temos um tratamento de saúde, que é às 17h30. Então, você tem que chegar um pouco antes, que depois a casa fecha, abre só às 19h30, né, para essa palestra pública. É um trabalho muito bacana que a gente faz também. Tá? Nós temos, tanto na terça como na quinta, no sábado, que nós chamamos de atendimento fraterno. Se você precisar conversar com alguém de forma reservada, tem um ambiente próprio, uma pessoa lá aguardando de todo o coração para te ouvir. Nós fazemos também um trabalho de montagem de cestas básicas para atualmente 38 famílias. Então, desde já agradeço a vocês que nos ajudam e peço a vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez que contribuam com a gente, né, com gêneros alimentícios, em espécie, né, para que a gente possa minimizar, né, essa fome das pessoas aqui da nossa região. E quando falamos de doação, também estamos falando de roupas, brinquedos, sapatos, porque essas pessoas, essas famílias carentes têm outros tipos, né, de carências também. Muito bem, vamos então iniciar o nosso encontro, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por esse dia, por essa oportunidade de estarmos com os nossos corações e as nossas mentes unidas, né, para que pudéssemos compreender e, mais que isso, praticar o Evangelho que o Cristo nos deixou como um exemplo de boas práticas. E assim, Pai querido, pedimos a permissão para darmos início a esse nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de um comportamento que muito nos incomoda, que atrapalha muito o nosso dia a dia, o nosso desenvolvimento, atrapalha muito as nossas relações, né, com as pessoas, que é a ignorância. Vamos falar hoje de ignorância. Inclusive, esse tema a gente acha no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, né, no capítulo 18, mas hoje nós vamos focar um pouco mais num livro muito legal, muito gostoso de ler, Renovando Atitudes. Esse livro é psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto e ditado pelo espírito de Hamed. Hamed é com H, né? Hamed, mas pronuncia-se Hamed. Para alguns talvez sejam novidades, talvez vocês até conheçam, né? Eu falo novidade porque a gente está acostumado muito a ouvir e ler psicografias, né, de Chico Xavier, né, Divaldo Franco, o Vanderlei e tantos outros, né? A gente está acostumado a ouvir sobre espíritos de Emmanuel, de Joana de Ângeles,
Hermance Dufour, mas aqui nós temos essa pérola, Renovando Atitudes, que inclusive o título é bem sugestivo, né? Nós estamos falando de reforma íntima, nós estamos falando de mudança de comportamento e de atitudes. Eu penso o seguinte: primeiro, a doutrina espírita, ela tem que ser, repito, estudada. Para a gente compreender, tem que se estudar, né? E nós temos que estudar aí, no início, né, principalmente, as obras codificadas por Kardec, né? Nós temos aí o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois mais 2 livros que merecem um estudo mais profundo, né, que é o Céu e o Inferno e a Gênesis. Legal. Mas eu também digo a vocês que eu sou aberto, né, a essas novas contribuições que estão chegando, né? A gente não pode desprezar, né, essas psicografias que estão sendo nos apresentadas, né? Até porque a doutrina espírita, ela é progressista, né? Então a gente tem que estar aberto a esses pensamentos, tudo que vem a contribuir. Agora, este livro, ele me dá muita segurança, muita confiabilidade, porque cada capítulo dele, o Espírito de Hamed traz, ele pinça uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí ele faz o comentário, né? Ele nos dá uma instrução, né? Eu digo isso porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele também é assim, ele tem lá o Evangelho que Jesus nos trouxe, né? E sempre uma instrução de um Espírito. Aqui Hamed vem complementar essas instruções de forma muito inteligente, muito bacana. Nós vamos ver isso. E o título até do capítulo que se trata disso aqui é Tempos da Ignorância. Mas antes até de nós entrarmos no tema, eu queria já acertar com vocês, né, definir, né, conceitos, definições, né, principalmente definições das palavras, né? A gente sabe que o nosso vocabulário, ele é muito rico, né? Mas a gente, às vezes, confunde algumas palavras, né? E eu lembro quando eu fiz uma palestra há pouco tempo sobre orgulho, humildade, a gente comentava sobre isso. E agora, nós vamos falar da ignorância, né? Da ignorância. E aí, então, para não achar que a gente está pegando só o que a doutrina espírita fala, né? Vamos pegar o que é de uso comum nosso, o dicionário. O que diz o dicionário para nós quando pesquisamos a palavra ignorância? Ele fala assim: substantivo feminino, estado de quem não tem conhecimento ou cultura por falta de estudo, experiência ou prática. Aí ele acrescenta, né? Estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo. Então está claro, né? É a falta da informação, é a falta do conhecimento de determinada coisa, e isso caracteriza a pessoa como ignorante, né? Mas como eu digo, a gente confunde. Por quê, né? Vamos dar 2 exemplos. Muitas vezes a gente se depara com uma pessoa muito grossa, muito agressiva, né? E essa agressividade às vezes não é só verbal, é até física, né? E o que a gente fala? Que é uma pessoa ignorante. A gente até diz para a pessoa: larga a mão de ser ignorante, né? A gente faz isso. Um outro exemplo, de repente a gente vai para um encontro, uma reunião de trabalho, de amigos, da família, aí você se depara com uma pessoa que é muito conhecida sua, e de repente aquela pessoa te despreza, faz de conta que nem te conhece. Aquilo incomoda. Muitas vezes a gente vai até e pergunta para a pessoa, né? Escuta, ei, estou aqui, né? O que eu te fiz? Por que você está me ignorando? A gente está chamando a pessoa de ignorante, né?
Então, vamos lá. Quando a gente fala que é a falta de conhecimento, é a falta de informação, né? Então, a gente até pode, nesses dois exemplos, vamos aprofundar, vamos forçar um pouco a barra até da nosso raciocínio. De repente, até essa pessoa que tem essa agressividade, ela até pode ser ignorante, na medida em que ela desconhece o que é ser, o que é ter um comportamento tranquilo, né? Um comportamento amoroso. De repente a pessoa vive num ambiente tão hostil que não sabe ter essa relação mais afetiva, mais carinhosa, né? Pode ser difícil, mas não é impossível. Então ela por desconhecer isso, ela até pode ser ignorante. No outro exemplo que eu dei, que a pessoa me conhece, mas me despreza, ela também até pode ser ignorante na medida em que ela não me conhece profundamente. Talvez ela esteja sendo sugestionada pelo comentário de alguém, por uma falsa aparência que eu tenha. Mas enfim, é disso que nós estamos falando, né? E agora, se a gente pegar o início do capítulo, como eu disse, ele vai citando o Evangelho. Eu vou até ler para vocês a parte do capítulo 18, dois trechinhos, para a gente não perder o texto fiel que está aqui. Mas lembrando, Hamed começa o capítulo com esse texto. Ele diz assim: muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem tiver confiado mais coisas. Aí tem uma segunda ideia que é legal, ele fala assim: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu, Jesus que disse isso: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós mesmos. É o capítulo 18 do Evangelho, como já disse, itens 10 e 11. Então aqui, a primeira parte, nós estamos resumindo dizendo o seguinte: muito será dado para nós e muito será cobrado. A gente até usa às vezes essa frase, né? Então, na medida em que eu recebo mais informações, mais eu serei cobrado disso, né? Então, muito será dado. Mas será dado por quem? Quem é que nos dá isso? É Deus. Deus, esse volume de informações, nós estamos falando principalmente das leis de Deus, das leis divinas, das leis morais. Deus está nos colocando à disposição a cada instante da nossa vida essas informações. Ele está nos doando. Eu diria que Deus é o nosso grande doador. Ele nos dá tudo aquilo que é básico para nós vivermos. Ok? Agora, e quem será que vai fazer essa cobrança de nós? Né? Lá que diz que muito será cobrado. Será que é o próprio Deus? Aí, meus irmãos e minhas irmãs, não é Deus que vai fazer essa cobrança. Sabe quem faz essa cobrança? É a nossa própria consciência. Lembra-se, tem lá uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né? Onde está escritas as leis de Deus? Os Espíritos respondem: na consciência do homem. Então, quem nos cobre é a consciência. Sabe, quando a gente faz uma coisa errada, a gente fala assim: puxa vida, eu sabia que isso ia dar errado. Eu sabia, mas eu fiz. Então, é cobrado de nós mesmos. Não é Deus quem cobra, Ele nos doa. Então, não é porque dá a impressão que Deus vai nos cobrar, que Deus vai nos punir. Não, primeiro que Deus não tem essa relação punitiva com nós. Já disse, Ele é um grande doador. Então, como que é essa nossa relação com Deus na medida em que muito recebemos, né, e somos cobrados pela nossa consciência? A relação dele conosco é de uma misericórdia muito grande, de uma amorosa assistência enorme.
Porque Deus nos dá, por várias vezes, a oportunidade de estarmos diante das informações. Quantas vezes forem necessárias. E como que isso ocorre? Ocorre através de um processo que eu sempre digo, um processo lógico, que é a reencarnação. Olha que coisa maravilhosa que isso. Deus nos dá essa oportunidade de, por quantas vezes, repito, forem necessárias, a gente voltar aqui, estar diante dessas informações que Deus nos coloca, diante das leis divinas, principalmente, né? E aplicá-las, principalmente, e aplicá-las. Não conseguimos fazer tudo dessa vez, Ele nos dá uma outra oportunidade, né? E aí, assim nós vamos melhorando a cada processo de reencarnação. É interessante que nós fomos criados enquanto espíritos, né, simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Esse termo é muito usado na própria doutrina. Simples por quê? Porque o nosso espírito não precisa de coisas complexas, de supérfluos. Já disse, Deus nos dá o básico para a gente viver. Ignorante. Porque quando fomos criados, não tínhamos informação nenhuma. Começamos do zero. Né? Olha a ignorância aparecendo aí. Né? E é interessante que o título deste livro aqui, Renovando Atitudes, de hoje, é Tempos da Ignorância. Quando a gente fala assim, né, tempos da ignorância, dá a impressão que é alguma coisa que foi do passado, que não tem mais hoje, né? Às vezes a gente fala isso, né? Eu sou do tempo que acontecia isso, tempos bons daquilo, né? Como se hoje não existisse mais. Mas quando a gente fala de tempos da ignorância, que Hamed nos chama a atenção disso, será que nós não somos mais ignorantes? Meus irmãos e minhas irmãs, sinto lhes informar que nós ainda somos. É evidente que diferente, né, fomos criados lá no zero, né, com a ignorância zero. Hoje nós estamos num estágio de evolução, num nível de ignorância muito menor, né? Nós temos muitas informações, nós temos muitas experiências que nós já passamos, mas Deus é tão misericordioso que quando nos criou como espíritos eternos, com vista à nossa perfeição, nós temos a possibilidade de atingir a perfeição. Então, mesmo que ainda tenhamos, né, evoluído em termos de ignorância, há um percurso ainda grande a ser percorrido. Né? Não tem outra forma. Né? E esse percurso é interessante, que a gente às vezes compara, né? Fala que é uma escada evolutiva, né? Cada um de nós estamos num degrau. Legal, uma simbologia. Mas, a bem da verdade, nós estamos num caminho de mão dupla, de via dupla. Né? Por quê? Aquele que a gente considera que está num nível tão alto de evolução, né? de não ignorância, ele também precisa de nós que estamos aqui embaixo. Porque ele vai ter a oportunidade de praticar a caridade conosco. E nós que estamos aqui muito ignorantes, vamos ter a oportunidade de melhorar observando o comportamento e as atitudes daqueles que estão mais adiante de nós. Então, é esse processo evolutivo que nós estamos aqui falando. Né? Agora, Hamed vem com um raciocínio tão bacana. Ele cita no capítulo, ele fala de idades astrais. Idade astral. Ou seja, cada um de nós temos idades astrais diferentes. Do que eu estou falando aqui? Existe até uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec questiona mais ou menos isso, né? Como e quando que nós fomos criados? Já que simples e ignorantes, mas quando foi isso?
Engraçado que os espíritos respondem assim: a forma e quando fomos criados, nós não sabemos. Nem os espíritos evoluídos sabem disso. E olha que interessante, porque este livro, o Livro dos Espíritos, de 1019 perguntas e respostas objetivas, os espíritos muitas vezes respondem afirmativamente: olha, é isso. Não, não é isso. Ou às vezes até eles respondem dizendo mais ou menos assim: isso é o que nós temos por hora, em função do entendimento que a gente tem, do nível de evolução, do nível de ignorância que nós temos. Mas essa pergunta ele fala assim: não sabemos. Não sabemos. E é evidente que não sabe, porque cada um de nós fomos criados em momentos diferentes. Então temos idades astrais diferentes. Então é importante a gente compreender muito bem isso, né? O porquê dessas nossas diferenças. Já começa por essa idade, né? Cada um de nós tem um volume de experiências em função de outras reencarnações, etc., diferente, né? Idades totalmente diferentes. E aí a gente até, no dia a dia, a gente observa, né? Às vezes a gente pega uma criança que tem um raciocínio evoluído, parece um adulto. Como temos crianças que a gente fala: poxa, aquela pessoa é muito infantilizada, né? São as suas idades. De repente aquela criança tem uma bagagem tão grande de experiências na vida, tem uma idade astral tão grande que a gente nem imagina. E quando a gente fala de crianças, né, por sinal, são essas novas gerações que estão nos surpreendendo, né, dessas crianças, são essas atuais criaturas que vão mudar esse planeta. São elas que estão trazendo uma grande contribuição para a transformação do nosso planeta, que é de provas e expiações, para um planeta de regeneração, onde o bem já vai predominar. Então, essas criaturazinhas que a gente vê no nosso dia a dia são surpreendentes, né? E aí, eu tenho que falar, e sempre que posso menciono, do meu neto, né? Que agradeço a Deus, inclusive, a oportunidade que ele me deu nesses últimos 4 anos de ter esse contato dia a dia com ele, de estar aprendendo o que é o amor com ele, né? No dia a dia, porque, né, o pai trabalha, a mãe trabalha, e os avós têm que cuidar, vai pegar na escola, etc. Mas é interessante que eles perguntam muito pra gente, né? E esse meu neto de 4 anos vira e mexe, né? Então ele pergunta, eu respondo e pergunto: entendeu? Às vezes ele faz uma carinha assim, eu explico de novo. Eu pergunto: entendeu? Ele fala: entendi, vovô. Só que mais recente, meses, pouco, nem um mês aí, nessa mesma abordagem, expliquei, eu falei: e aí, você entendeu? Ele falou assim: com certeza, vovô. Aí eu falei: opa, né? Porque quando a criança dá uma tirada dessa, a gente às vezes pergunta, né? Escuta, onde você viu isso? Quem te ensinou? Aí eles respondem, né? Foi na escola, professora, amiguinho, papai, mamãe, ou vovô, né? Mas às vezes, como é o caso do meu neto, ele respondeu assim: ah, não sei. Percebeu que às vezes eles falam uma coisa e falam: não sei. Isso com certeza já é fruto desse volume de informações que eles já têm, né? Da idade astral que eles já têm, né? Muito embora a gente sabe que no processo de reencarnação a gente tem um esquecimento legal para viver em sociedade, mas Deus até permite que tenhamos algumas lembranças, né? Até para facilitar esse nosso desenvolvimento e o do planeta, né? Para nos tirar dessa ignorância. E quando a gente fala de criança, aí tem uma coisa espetacular que Hamed cita aqui no livro. Ele fala de um cara que é Jean Piaget. Piaget. Quem é professor, professora, conhece, sabe muito bem, né? Quem foi esse cara, né? Resumidamente, Hamed cita, né? Foi um suíço, né? Engraçado que a formação dele foi de biologia, ele era biólogo, mas era psicólogo
e se tornou um grande especialista em educação, principalmente educação infantil. Ele esteve aqui entre nós no final dos anos de 1800, ele nasceu em 1896 e ficou aqui com a gente até 1980. Esse cara, ele começou a observar o comportamento das crianças, né, no que diz respeito à formação, à educação, percepção, e ele desenvolveu algumas teorias, né, e uma teoria que ele desenvolveu é o seguinte, que as crianças são diferentes, que elas aprendem de formas e em momentos diferentes. Ou seja, as crianças respondem os estímulos externos em tempos e de forma diferente. E que não seria o ideal, né, fazermos um pacote educacional igual para todos. Aí começa aquela história do construtivismo, né, que a criança vai aprendendo à medida que ela vai construindo as ideias, mas o raciocínio que a gente tem que ter aqui é que as crianças são diferentes, têm percepções diferentes. Olha que legal, né? E assim somos nós. Porque enquanto crianças somos assim, e quando chegamos na fase adulta, somos da mesma forma. Nós também recebemos os estímulos de forma diferente, em tempo diferente. E isso é importantíssimo a gente entender. Importantíssimo. Porque senão, a gente tem aquele raciocínio assim, né? Ah, aquela pessoa lá é muito lerda. É muito devagar. Daqui que eu faço? Às vezes não dá nem a oportunidade da pessoa se desenvolver. Daqui que eu faço? Nossa, aquela pessoa tem que explicar 3 vezes, ela não entende. Mas cada um de nós temos o nosso time, ou seja, cada um de nós temos o nosso tempo de perceber as coisas. Cada um de nós temos a nossa velocidade de entendimento e a velocidade de resposta. Cada um de nós temos um tempo de resposta diferente. Desde quando éramos crianças. Isso é importante a gente ter na cabeça, essas diferenças. Desde a idade astral e essa questão do tempo de resposta. Porque aí nós deixamos de ter um sentimento que complica muito a gente, que é o sofrimento. Porque na medida em que eu entendo essas diferenças, eu estou recebendo essas informações no meu dia a dia, né? Principalmente as leis divinas, que foram criadas para que nós sejamos felizes. Por quê? Na medida que eu recebo a informação, né, e que eu tenho renovação de atitudes, eu deixo de ter sentimentos como a raiva, como o ódio, como a vingança, né? E aí eu sou uma pessoa mais feliz. Mas tem que compreender muito bem tudo isso, né? Olha que bacana o que Hamed nos apresenta. Mas não fica só nisso, não. Hamed ainda vem nos trazer um raciocínio bem interessante. Nós estamos falando que nós recebemos as informações, recebemos as instruções, as leis divinas, né? Hamed, no livro, ele cita as leis humanas. Olha que interessante. Porque o que ele nos chama a atenção nas leis humanas, que inclusive são leis que mudam, diferente das leis divinas, que são eternas. E essas leis humanas, elas mudam de acordo com o local, o tempo, o espaço. Eu arrisco dizer, mudam de acordo com a evolução, mudam de acordo com o nível de ignorância das pessoas, né? Mas essas leis humanas, tem uma coisa que é interessante, né? Quando eu cometo um delito, alguma coisa errada, na minha defesa, se quiser contratar um advogado, etc., eu não posso alegar desconhecimento da lei. Isso é um preceito jurídico, e que Hamed nos chama a atenção. Eu não posso desconhecer. A justiça parte do pressuposto
Primeiro, que as leis estão à nossa disposição, como se eu tivesse aqui na prateleira da minha casa as leis, né? E que hoje até com isso aqui a gente consulta pela internet, mas a ideia é de que se eu for praticar alguma coisa e tiver dúvida, eu tenho que ir lá e consultar a lei. Porque depois, não adianta eu falar, não, eu desconheci a lei. Assim também é com as informações que recebemos, com as leis divinas. Não podemos alegar desconhecimento das leis de Deus. Lembra? Elas estão na nossa consciência. E Hamed toca num outro ponto que é bem interessante quando fala das leis humanas. Né? Que cometi um delito, um crime, vou a julgamento. Está lá o juiz, os jurados, né? Para dar a minha sentença, né? A minha penalidade. Né? Nós já falamos que Deus não dá penalidade. Quem culpa é a nossa própria consciência, porque nós temos um efeito de consequência das coisas erradas que fizemos. Ponto. Agora, nas leis humanas, existe uma penalidade. Só que, quando chega ao julgamento, tem uma coisa que pode amenizar, pode atenuar a gravidade da minha pena, que é a intenção. Na esfera jurídica também tem isso. Né? Se aquilo for intencional, se for comprovado que é intencional, aí eu estou complicado. Né? Por quê? Essa questão de intencional é assim. Né? Eu sabia do que eu estava fazendo, então eu tive realmente a intenção de fazer. E é esse o raciocínio também, né, com tudo que a gente recebe. Está colocando à disposição, estou recebendo. Então, está aqui. Não posso alegar desconhecimento, né, e nem dizer que eu fiz aquilo de forma intencional. Olha que legal que é isso. Muito bem, vamos agora tratar da segunda partezinha que aparece no início do texto, né, que está lá no Evangelho, né, é rápido, onde ele fala de ser cegos, né, que Jesus comenta, né, que o cego, ele não pode ter pecado, porque ele não está enxergando. Né? Então, é uma simbologia muito interessante, né, porque é um fato. Se a pessoa é cega, eu não posso cobrar nada, porque ela não tem noção de espaço, de volume, de cor, de dimensão, porque ela não vê. Né? Então, olha essa simbologia que Jesus, né, sempre utilizava no sistema de aprendizagem, de ensino que ele nos passava. E não tem, quando ele fala aqui da cegueira diante dos pecados, etc., me faz lembrar, é inevitável falar de uma passagem de Paulo de Tarso. Talvez alguns conheçam, né? Mas vale a pena a gente refletir de novo. Paulo de Tarso, que antes era Saulo, né? Quem que era Saulo? Era um perseguidor de Cristo, dos cristãos. Depois houve uma mudança na vida dele. Mas o que aconteceu? Saulo era aquele cara que mandava prender, bater, matava. Ele ia perseguir e prender os cristãos. E certa vez, né, conta a história, o próprio Saulo conta essa história, que ele chegando na cidade de Damasco, que estava indo em busca de cristãos que estavam por ali, conta a história que era a luz do meio-dia, e que de repente Saulo olha assim, chegando na cidade, um foco de luz enorme, muito intenso, muito forte, e ali ele teria visto Jesus. E Jesus conversou com ele. Diz que Jesus perguntou: Saulo, por que me persegues? E naquele facho de luz, Saulo ficou atordoado e ainda perguntou: mas o que queres de mim, Jesus? E naquele momento Saulo ficou cego. Cego, efetivamente cego. Não enxergou nada. Imagina aquele raio de luz, aquela mensagem. Ele ficou atordoado. E ele continuou indo a Damasco. Né?
Até que ali ele encontrou Ananias, né? Tem toda uma história, mas o fato é que ele depois recuperou a visão, foi recuperando aos poucos, e na medida que ele recuperou a visão, ele começou a ser um divulgador do Cristo, de perseguidor. Ele foi um formador de opinião do Cristo, ele saiu divulgando o cristianismo. Olha que interessante, né, a simbologia que tem nisso, né? Primeiro que Saulo, né, que depois ele mudou o nome dele, né, para Paulo de Tarso. Saulo, até então, ele já era cego das verdades do cristianismo. Ele já era cego. Mas ele precisou efetivamente perder a visão dos olhos, né, para que depois ele pudesse enxergar o amor de Cristo, que ele pudesse enxergar as palavras que o Cristo estava nos trazendo. Bacana isso. Né? E aí não teve volta, né? Então, a gente pode resumir, então, dizendo o seguinte, que à medida que nós recebemos as informações, que muito que nos é dado, tá, a nossa responsabilidade vai aumentar. Aumenta muito a nossa responsabilidade. Tá? Aí alguém pode falar assim, mas poxa, Cosme, então, eu não quero mais receber informação, não quero saber de nada. Tá? Os olhos, eu não quero receber informação nenhuma, não quero ter responsabilidade. Será que é assim? Será que está certo isso? Aí vamos até dizer, nós que somos espíritas, que estamos hoje aqui conversando, com certeza, depois desse nosso bate-papo, nós vamos sair daqui menos ignorantes do que quando começamos. E eu me incluo principalmente porque eu tive que estudar, pesquisar, tive que ir atrás das informações que já estavam disponíveis. Tá? Então, a responsabilidade nossa é grande. Mas e a pessoa que nunca teve essa oportunidade, que eu e você estamos tendo agora? Nunca teve a oportunidade de ouvir uma palestra pública numa casa espírita, numa igreja, uma missa, num templo religioso, sei lá, de repente, é aquela pessoa que eu disse que vive num ambiente hostil, né? Nem a consciência dela pode cobrar dela disso. Só que a gente não pode, lembra, dizer que a gente desconhece as leis divinas. Elas estão aí à nossa disposição também, aqui no nosso dia a dia. Então, não tem como eu dizer, olha, não quero mais nada. Não tem por onde. Nos colocou à disposição, não tem como voltar isso. Então, é uma responsabilidade muito, mas muito grande a nossa. E aí eu sei que é difícil, né? A gente fala assim, poxa, como é que eu faço para lidar com pessoas ignorantes? Agora nós temos uma definição melhor, né? Como eu faço para lidar com a minha ignorância? É muito complicado, né? E eu costumo até, né, no atendimento fraterno que eu também faço com as pessoas, né, no tratamento que a gente sugere, né, uma das coisas que a gente fala muito é a prece. É a prece. Né? Então é assim, você está no seu trabalho, na família, tem aquela pessoa que você considera como ignorante, já sabe o que é ignorância. Está difícil a relação, né? Não entra no embate, na discussão. Reze por ela e por você, para que você tenha discernimento, para que você entenda essa diferença de idade astrais, né? Para que você entenda que cada um tem o seu tempo de resposta, e ela vai seguir o processo evolutivo dela, no nível de ignorância dela. A prece. Né? Às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas essa pessoa inclusive manda tanta coisa, bobagem no WhatsApp para mim, tanta coisa ignorante. Né? Tudo bem, né? Hoje não tem como deixar de falar das redes sociais. Use o mesmo mecanismo, em vez de você postar uma réplica, uma discussão, poste uma prece. Quebra aquela vibração
do grupo que está discutindo, rolando aquilo, faça essa experiência. Poste uma prece. Aí depois você me fala. Então, gente, concluindo o nosso bate-papo aqui, é importante que a gente hoje saia daqui entendendo que cada um de nós temos os nossos níveis de ignorância. Cada um de nós temos o nosso tempo de ignorância. E cada um de nós temos o nosso tempo e velocidade de resposta aos estímulos que nos são dados. Então vamos respeitar isso que é nosso e principalmente daquele que está diante de nós. Porque tudo isso que a gente está recebendo, não se esqueçam, será muito cobrado pela nossa própria consciência. Então agora eu quero encerrar o bate-papo lendo um poema para vocês. Né? Eu achei um poema muito gostoso. Né? E às vezes a gente tem poetas brasileiros não muito conhecidos, né? Esse aqui eu achei na internet. O nome dela é uma Sandy Machado. Ela é de São Luís do Maranhão. Então ela nos dá uma mensagem tão bacana da ignorância que eu quero encerrar com vocês isso, lendo o seguinte. Ela diz o seguinte: ignorância é viver o presente baseado no passado. Ignorância é seguir o caminho das trevas quando o da luz está logo ali. Ignorância é acreditar que a verdadeira satisfação se completa com a insatisfação do inimigo. É se conformar com mentiras só porque as verdades parecem ser convenientes. É não aceitar que o agora é o melhor momento, mesmo quando tem tudo para ser o pior. Ignorância é definir o frio sem nunca ter sentido o quente. Ignorância é não saber que a sabedoria se constrói com a própria ignorância. Gente, obrigado pela paciência, pelo tempo de vocês. Me desculpem pela minha ignorância. Um beijo do Cosme no coração de vocês. Até uma próxima. Que assim seja.